Estamos na nossa série de mensagens falando sobre a fé no exílio. Hoje é o nosso quarto domingo e o tema da nossa mensagem hoje é Tu, porém, permaneça. Então, só de falar esse texto você já sabe sobre o que eu vou falar, né, nessa manhã. Graças a Deus vocês são crentes, né? Vocês leem a Bíblia. Sabe de quem eu estou falando, aleluia. Eu estou vendo um pessoal, eu olho e ele fala assim, oi, não. Mas fica tranquilo que vai dar certo, tá bom? Eu quero só contextualizar vocês antes de lermos, né, vários textos a respeito disso. Mas, obviamente, quando nós falamos sobre tu, porém, permaneça, nós estamos falando sobre o relacionamento de Paulo com Timóteo, né? O pai na fé de Timóteo, como é chamado, por alguns textos bíblicos. E o que nós temos aprendido ao longo desses 4 domingos, né, 3 hoje, é que nós estamos olhando exemplos bíblicos, né, do Antigo Testamento e agora do Novo Testamento, de como nós devemos nos comportar mediante a um contexto desfavorável para nós exercermos a nossa fé. Então, nós vamos crescer um pouco mais também nessa manhã. E o contexto histórico, porque talvez quando você lê muito rápido a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, você não consegue entender por que Paulo fala o que ele fala, o que Timóteo está passando. Então, nós temos Timóteo, ele era relativamente jovem para o ofício pastoral. Timóteo é pastor na igreja de Éfeso. E para nós até que não, mas naquele contexto, de 30 a 35 anos, que é o que os estudiosos afirmam que Timóteo tinha, era uma idade, né, de jovem, era um jovem pastor. Então, nesse contexto greco-romano que ele vivia, isso era considerado como imaturidade para uma liderança. E é por isso que Paulo ele vai admoestar Timóteo, já na primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. 1 Timóteo 4,12, ele está falando assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então, Paulo está falando com ele, olha, não se importe daqueles que te julgam pela sua idade, pela sua aparência, pela sua roupa, isso tanto faz. O que importa é a vocação que você tem e que você deve permanecer firme. Então, além de dizer que ele deve não se dobrar, né, naquele contexto de que pessoas estavam indo contra ele porque ele era jovem, Paulo também ele vai mencionar outro problema de Timóteo, sei que vocês também já leram esse texto, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, ele diz o seguinte, Paulo, a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, não continues a beber somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então nós temos aqui a água naquela época, se hoje já não é grande coisa, imagina a água daquela época. Colocar o vinho na água era para poder meio que matar as impurezas da água. Então o que nós estamos vendo na vida de Timóteo aqui é uma união, é uma juventude e uma enfermidade. São duas fontes de segurança pessoal. Então isso estava tornando Timóteo um alvo fácil e até ao ponto de ser desprezado pela própria congregação. Provavelmente isso provocava ansiedade no coração de Timóteo. Isso provocava hesitação no exercício da autoridade pastoral que Timóteo tinha ou deveria ter sobre a igreja de Éfeso. Não é à toa que John Stott ele vai comentar o seguinte, Timóteo não era naturalmente corajoso. Deus ele parece não gostar muito dos corajosos. Ele tinha um temperamento tímido, uma saúde delicada e uma tarefa esmagadora, mas a graça que o sustentava era muito maior. Isso, John Stott falando sobre o seu comentário de 1 Timóteo. Então a gente tem aqui, e eu estou te contextualizando para você entender, nós temos aqui na verdade um desafio de um líder que era jovem, tinha problemas de saúde, numa igreja no contexto greco-romano. Então nós temos aqui um culto imperial, nós temos uma resistência moral. Éfeso era uma das cidades mais influentes da Ásia Menor. Então, Éfeso era um centro comercial, era um centro cultural e também um centro religioso. Por exemplo, lá em Atos capítulo 19, não precisa abrir, mas se você estiver anotando, 24 ao 35, vai dizer que lá em Éfeso abrigava o templo de Ártemis. né? Um dos maiores santuários pagãos do mundo antigo era o santuário de Ártemis.
Éfeso era dominada por sincretismo religioso. Éfeso era dominado por prostituição cultural, já que o templo de Ártemis recebia, homens a fim de se deitar com mulheres que eram consideradas sacerdotisas desse templo, e o ato sexual ali era um culto, ou seja, era uma prostituição cultural. Então, olha a cidade que Timóteo está pastoreando. Então, é uma cidade dominada por sincretismo religioso. Lembra o que é sincretismo? Sincretismo é você pegar uma tese, uma antítese e fazer uma síntese. É você pegar o evangelho e pegar aquilo que é oposto ao evangelho, juntar as duas coisas e fazer um outro evangelho, que Paulo vai dizer que esse é anátema, que esse é o que amaldiçoa, e amaldiçoado são aqueles que pregam o outro evangelho. Então nós temos uma cidade com sincretismo religioso, prostituição cultural e culto ao imperador romano. Isso é ataque externo que Timóteo está sofrendo. Mas nós também podemos falar sobre os ataques internos, dentro da própria igreja, como, por exemplo, falsos mestres, distorções doutrinárias. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: eu exortei-te para que advertisses a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, além de ataques externos, a pressão cultural e religiosa, nós também temos uma pressão interna, já que Paulo está dizendo: olha, eu estou te exortando, eu te disse, para que você advirta, não há outra doutrina a ser pregada nessa igreja, não há outro nome a ser levantado. É isso que Paulo está falando para Timóteo, na igreja de Éfeso: não ensinem outra doutrina. E dentro dessas heresias que estavam sendo disseminadas naquele tempo, nós temos, por exemplo, o gnosticismo, o incipiente do gnosticismo, que eles negavam, por exemplo, a encarnação de um espírito. Por isso que muitos não acreditavam que Jesus de fato era Deus, porque o espírito não poderia se reencarnar ou se encarnar na matéria, porque a matéria de fato ela é má, e o que é bom é só aquilo que transcende. Então isso é uma visão greco-romana, é uma visão gnóstica. E isso estava dentro da igreja. E eu já ensinei isso aqui várias vezes. Daí surgiu a ideia de que todo mundo aqui vai morar no céu e que Deus vai destruir a criação que Ele criou para a própria glória. É do gnosticismo. E talvez a maior doutrina da igreja brasileira seja que a igreja vai passar a eternidade no céu, sendo que você não tem um versículo bíblico que fale sobre isso. Nós também temos judaísmo legalista. Então, são aqueles que, os judaizantes, como são chamados pelo apóstolo Paulo, que eles falaram: não, nós até aceitamos a Jesus, mas nós também precisamos obedecer à lei. Então é Jesus e Moisés. Será que nós temos isso na igreja atual? Eu até acredito em Jesus, mas também gosto de fazer a minha cabala. Eu até acredito que Jesus morreu na cruz, mas se eu não fizer a minha peregrinação ao monte, parece que o sacrifício de Jesus não é o suficiente. Esse é o judaísmo moderno. Legalista, pessoas que conhecem o evangelho apenas na teoria, mas são legalistas, moralistas também no nosso contexto. Timóteo já enfrentava isso. E também nós temos um misticismo ascético, que o que seria na nossa época hoje a vassoura ungida, o pano ungido, o óleo ungido, o café ungido, o copo d'água em cima da televisão, e aí acabaram com a tela, com o tubo da televisão, e agora não dá para colocar mais copo d'água em cima da televisão, arrumamos um problema. Então, esses misticismos, o que é um misticismo ascético? É tudo aquilo que é ensinado como doutrina que não contém nas Sagradas Escrituras. Se é ensinado como doutrina, como padrão, mas não contém nas Sagradas Escrituras, é misticismo, e existem pessoas que são pautadas nisso hoje, e também, obviamente, Paulo está trabalhando isso na igreja de Éfeso. Nós temos uma moralidade que era corrompida. Eu citei aqui que a prostituição cultual, a deusa Ártemis, ela contaminava não só os de fora, mas também os de dentro da igreja. Havia uma forte resistência ética e cristã na vida daqueles membros da igreja de Éfeso. Então, o que acontecia? Isso enfraquecia a igreja. Isso criava tensões internas, tensões externas. Inclusive, agora Timóteo é jovem, está sofrendo repressão pelos próprios membros da igreja e com a sua saúde debilitada. Então, é por isso que Timóteo estava fraquejando na fé.
todas essas tensões da vida. Internas, externas, Timóteo começou a fraquejar na fé, e não só isso, mas também nós podemos falar sobre uma perseguição estatal já crescente, já que no reinado de Nero, dos anos 54 a 68 depois de Cristo, nós temos o início da hostilidade contra os cristãos, especialmente naquele incêndio provocado, segundo alguns historiadores, por Nero, segundo outros não foi por Nero, independente quem colocou fogo, colocaram fogo na cidade e incriminaram os cristãos. E a partir de 64 depois de Cristo, os cristãos começaram então a sofrer essa hostilidade, já o início de uma perseguição. Então a carta de 2 Timóteo, que Paulo envia, provavelmente ela foi escrita durante o seu segundo encarceramento. Paulo é chamado de o apóstolo das prisões. Então, pouco antes de seu martírio, nós temos então uma despedida solene de Paulo lá no capítulo 4 de 2 Timóteo 6 e 8, justamente para poder dizer que ali ele entregou o seu corpo como libação, uma oferta, derramou a sua própria vida em favor de Cristo. Olha o que o teólogo John MacArthur ele vai observar. Timóteo estava em meio a uma cultura hostil, com uma igreja dividida, uma doutrina sob ataque e um mentor prestes a morrer, Paulo. Sua permanência foi um milagre da graça sustentadora de Deus, porque nesse ambiente, óbvio que ele não iria resistir, ele iria entregar as pontas, chutar o balde, como nós podemos dizer. Então existe aqui uma situação eclesial, no sentido de pastor, mas eu também vou abranger isso para uma aplicação das nossas vidas. Porque a província de Éfeso, onde Timóteo estava, era um ambiente moral e religiosamente pluralista. Era um ambiente corrupto. Na verdade, no final dos tempos, nós vamos ver que a marca de uma geração que está prestes a receber a ira de Deus é imoralidade sexual e violência. Uma geração que está prestes a receber a ira de Deus, uma das principais marcas é imoralidade sexual e violência. Então a igreja, ela já enfrentava isso, mas nós estamos como que no princípio das dores, nos princípios das dores de Mateus 24, que quanto mais se aproxima do parto, mais se intensifica as dores e menos espaçados são as contrações. O que nós enxergávamos no passado, agora nós conseguimos enxergar com mais frequência, com mais dor, com mais violência, mas isso tudo já acontecia, mas nós podemos enxergar e ver que essa geração, ela é uma geração imoral e uma geração violenta. Então a igreja, ela enfrentava também falsos mestres, uma estrutura decadente, um problema semelhante com a igreja de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor ali do livro de Apocalipse que João escreveu. E claro que hoje nós temos muitas ferramentas para derrubar uma heresia, e mesmo assim existem pessoas que acreditam. Imagina naquela época, era só escrever uma carta, colocar assim, assinado o apóstolo João. Até você descobrir que não era o apóstolo João que tinha ensinado aquela doutrina, muita coisa tinha acontecido dentro da igreja. Então era uma tensão muito grande. Então é por isso que existe uma crise de fé de Timóteo, ao ponto dele balançar. É o que parece com aquilo que Paulo está dizendo. Timóteo, ele parecia vacilar entre pressões externas e lutas internas. Entre aqueles que estavam fora da igreja, que iam contra a igreja, mas também sobre falsos irmãos que estavam dentro da igreja. Então existe uma exigência episcopal na vida de Timóteo. Só que o desânimo aqui é natural por causa da juventude. Calvino ele vai comentar sobre essa passagem dizendo o seguinte: olha, Timóteo foi um exemplo de pastor que hesita, e é fortalecida a perseverança pela graça e pela palavra. E é por isso que Paulo disse, fortalecei as mãos cansadas. Isso exige uma predisposição no coração de alguém que está enfrentando adversidades, sejam externas e internas, como Timóteo está passando aqui. Então nós podemos analisar, quando Paulo vai falar a expressão, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Vamos acompanhar juntos? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Eu combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Esse texto lembra um outro texto de Paulo, dizendo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé.
Está reservado a coroa da vitória, ou seja, o galardão daquele que se submeteu à vontade de Deus com qualidade até o fim e perseverou. E é justamente essa instrução que Paulo está dando a Timóteo. Ele está dizendo, olha, combata o bom combate na fé. Toma posse da vida eterna. Não é porque eu faço que eu vou tomar posse da vida eterna. É porque eu já nasci de novo que eu vou evidenciar, combater o bom combate pela fé. Para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ele está dizendo, olha, aquilo que você falou, você precisa viver. Aquilo que você confessou precisa ser um estilo de vida. Então essa perícope, ela é uma convocação de Paulo a Timóteo para um empenho espiritual. Essa expressão combatere, que é uma expressão grega, ela vai sugerir um esforço contínuo, uma resistência. Packer vai comentar essa expressão dizendo o seguinte, olha, é como combater de forma piedosa. Como que eu, enquanto cristão, vivo uma vida piedosa? É quando eu pratico aquilo que eu creio. E é por isso que ser só teórico não funciona. Uma vida piedosa não é você ser bonzinho. Uma vida piedosa é você praticar aquilo que você crê. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, você precisa, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. É chamada uma convocação espiritual, e ele vai chegar no texto que eu queria chegar, ele vai falar o seguinte, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos ler todo mundo junto? Vamos voltar lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, eu sei das perseguições que você está passando. Eu sei das tensões internas e externas que você está passando. Mas o que ele está dizendo é, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e creste, sabendo de quem tem aprendido. O que Paulo está fazendo aqui é exortando Timóteo a perseverar no ensino que ele recebeu quando era menino. Claro que nem todos nós recebemos as Sagradas Escrituras quando nós éramos crianças, mas você pode observar que teve um momento que a palavra chegou até você. Teve um momento que as Sagradas Escrituras se tornaram uma revelação a partir do momento que o próprio Espírito de Deus abriu os vossos olhos e fez com que não só testificássemos que Deus é o nosso Pai, mas que a Bíblia é a palavra do nosso Pai, é a palavra de Deus. E é por isso que Paulo está exortando a Timóteo, olha, você precisa perseverar no ensino que você recebeu, desde quando você era criança. Não só nisso, mas na tradição, essa palavra viva. A igreja brasileira, ela erra muito porque nós somos desgarrados da tradição cristã. Isso não deixa com que constitua um solo firme no nosso coração. E eu vou falar um pouco sobre isso também. Esse termo, permanecer, é um chamado estável. É não viver uma vida de estabilidade doutrinária. Assim como Paulo vai dizer, olha, são levados por qualquer vento de doutrina. Hoje ele entrega a vida dele ao Senhor, amanhã ele entrega a vida dele para o apóstolo. Hoje ele cuida da família dele como se não tivesse amanhã. Amanhã ele abandona a família e vai viver a vida. São doutrinas que não fazem sentido de acordo com a palavra. É por isso que nós somos chamados não viver a uma vida instável, ou uma vida desgarrada do Evangelho, ou da própria tradição cristã. Mas nós somos chamados, assim como Timóteo, assim como a exortação de Paulo, dizendo, olha, você precisa viver uma vida de estabilidade doutrinária. É uma continuidade do ensino bíblico. É por isso que a gente fala, não é um evento, isso aqui é um processo. E ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 17 e 18. 2 Timóteo, capítulo 4, 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu
e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o que Timóteo está enfrentando aqui é uma hostilidade. E o que Paulo está descrevendo aqui é a sua própria experiência. É como se Paulo estivesse falando assim para Timóteo: eu já passei por tudo isso que você passou. Esse combate que você deve combater agora, já existiram homens e mulheres de Deus que também passaram por eles. E essa hostilidade que Timóteo está enfrentando é um exemplo de resiliência. Aqui no caso é um cuidado pastoral de Paulo a Timóteo. E ele vai dizer assim: olha, seja sóbrio, cuide bem do teu ministério. Em meio às preocupações da vida, em meio às tensões desse século, desse sistema, em meio a um exílio da nossa fé, cuide bem do seu ministério. Como? Se tornando sóbrio. Como? Compreendendo qual é a vontade do Senhor. Esses domingos, eles são ligados, as palavras são ligadas, é por isso que é uma série. Quando nós procuramos compreender qual é a vontade do Senhor, nós nos tornamos sábios para a salvação. Isso está falando de uma sobriedade, para que nós possamos cumprir bem o nosso ministério. E aqui, Paulo está falando sobre um foco incansável, ele está falando sobre algo que é contínuo, é algo que não devemos retroceder ou olhar para trás. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 13 e 14, ele vai falar o seguinte: retém a forma das sãs palavras de que de mim ouvistes, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vou ler novamente esse texto. Olha só. Retém a forma das sãs palavras. Precisamos de sobriedade para poder saber o que é uma palavra sã e o que não é uma palavra sã. Uma sã palavra que de mim você ouviu. Paulo está estabelecendo uma autoridade de apóstolo naquela época, dizendo: o que eu disse é inspirado. Na fé e no amor que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eu gosto dessa imagem que ele usou aqui como depósito, porque remete a uma conservação fiel contra uma corrupção. Está falando, se mantenha fiel. É por isso que dá para ser Daniel na Babilônia. Dá para ser Elias no Monte Carmelo dizendo: a quem vocês vão seguir? Essa imagem de depósito é uma conservação, e é claro que é pela graça de Deus. É claro que é pela misericórdia de Deus que se renova sobre as nossas vidas, mas está falando sobre uma conservação fiel. Você só precisa ser fiel num ambiente que te oferece uma infidelidade. Então, Calvino ele vai dizer que essa preservação do crédito divino e da verdade apostólica, ela na verdade é uma confiança no Espírito Santo de Deus que sustenta Timóteo quando os seus recursos humanos vacilam. E nós, assim como Timóteo, continuamos a vacilar com os nossos recursos humanos. Nós continuamos a vacilar com tudo aquilo que nós pressupomos que vamos resolver, ou resolver onde nós vamos passar a nossa eternidade, resolver como nós vamos resolver o problema da nossa família, como que eu vou fazer todas as coisas, eu vou planejando, e que Paulo está dizendo para Timóteo você é vacilante, mas o que você tem que fazer é depositar sua esperança em Cristo Jesus. É na graça do Senhor que é uma força capacitadora. Eu não estou falando para a gente cruzar os braços e esperar, a morte chegar com a boca escancarada, cheia de dente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre entender que eu até preciso dar o passo, mas o chão quem coloca é Deus. A força para andar vem de Deus. Eu preciso fazer, mas a direção ela vem de Deus.
Quando nós estudamos sobre os sermões de 2 Timóteo, Agostinho de Hipona, né, ele vai falar que Timóteo ele tem um paradigma dentro de si mesmo. É uma fraqueza humana revestida pela graça de Deus. Irmãos, isso não é Timóteo, somos todos nós. É a igreja dos fracos. É uma fraqueza humana, mas que é revestida pela graça de Deus. E por isso nós perseveramos, é uma graça perseverante, é uma perseverantia divina, como diz a teologia reformada. É uma insistência paulina na palavra e na mão estendida do Espírito Santo que nos sustenta. É o Espírito e a palavra. Nós conhecemos a palavra e o Espírito Santo ilumina os nossos olhos. Então, no comentário sobre 2 Timóteo, nós temos Calvino dizendo, olha, fé sem palavra é vã. Fazendo um paralelo ao que Paulo vai dizer e que Tiago vai dizer sobre fé e obras. Então, essa retenção das formas sem as palavras e o oposto também é um ato voluntário, mas nós devemos entender que isso é um auxílio divino, mas existe uma responsabilidade que cabe a nós. Timóteo é um pastor jovem, e o que ele deveria fazer aqui é não se fortalecer em si mesmo, em meio às adversidades, mas se fortalecer no Senhor, procurando ser sóbrio, procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Mas em nenhum momento das Sagradas Escrituras você vai ver Deus tirando alguma perseguição, algum descontentamento, algum espinho na carne, alguma provação interna ou externa. A instrução de Paulo, e Paulo está sendo inspirado por Deus, a palavra que saiu da boca de Paulo, que está nas Sagradas Escrituras, é a palavra inspirada. Então nós podemos dizer que Deus está dizendo, permanece firme naquilo que você aprendeu. Se é que de fato aprendeu o Evangelho. Então, quando nós olhamos para o alicerce da nossa vida, que é a palavra ela é espada, mas ela também é um alicerce. Nela nós negamos o nosso eu, porque ela é uma espada. Não existe pregação do Evangelho que não nos fira. Não existe pregação da palavra que não nos confronte. É por isso que a analogia é que ela é uma espada. Mas ela nos confronta. Mas ela também se torna o nosso fundamento. Nós nos negamos o nosso próprio eu, mas nós somos edificados pelo Cristo. Nós somos edificados pela rocha eterna, o nosso baluarte. Então a palavra ela é espada e alicerce. Nós nos negamos a partir do momento que somos confrontados e o Cristo vai sendo edificado em todos nós. Nós vamos nos tornando a semelhança de quem Ele é. Então existe uma direção de que nós precisamos reter as palavras. Não quaisquer palavras, mas as sãs doutrinas, mas as sãs palavras. E isso sim é um ato voluntário, sobre um auxílio divino, mas é uma responsabilidade nossa. Então o que Paulo está falando é uma exortação para que Timóteo ele possa tomar posse da palavra em meio à graça. Não essa posse que as pessoas pregam nesses dias. Eu tomo posse. Vê o carro do irmão e fala, eu tomo posse em nome de Jesus. Vê a mulher do irmão e fala, eu tomo posse. Onde pisar a planta dos meus pés. Não é sobre essa posse, irmãos. A posse ela não é de fora para dentro, a posse é de dentro para fora. É uma revitalização, é uma mudança de mente, é uma metamorfose. Então a verdade, ela é salvadora. Ela foi depositada apostolicamente e ela deve ser guardada fielmente em tempos de esfriamento da fé. E nós estamos vivendo esse tempo. É por isso que nós sempre falamos aqui, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque eles fundamentaram a palavra da verdade. E nós obedecemos a palavra da verdade. E aquele que prega um outro evangelho, esse está amaldiçoando e sendo amaldiçoado, segundo as próprias Escrituras. A palavra salvadora foi depositada pelos apóstolos. E o que Paulo está dizendo a Timóteo, persevere firme, constante, inabalável. Então nós podemos fazer um diagnóstico da igreja contemporânea, baseado nesse texto, nesse exemplo de vida. Porque nós vivemos hoje, eu não sei se você percebeu, mas acredito que sim, o ambiente que a igreja vive hoje é um ambiente hostil à fé. O ambiente que nós vivemos hoje é um ambiente hostil à fé. Eu disse alguns domingos atrás
que o pluralismo, ele quer tirar a expressão da fé do público e ele quer nos ensinar que nós só devemos exercer a nossa fé num contexto privado. Enquanto isso, nós temos ideologias, nós temos vários ensinamentos de Satanás corroendo toda a estrutura da nossa sociedade. Um pensamento babilônico, porque padrão de pensamento modela padrão de comportamento. Nós vivemos em um ambiente hostil à nossa fé. E talvez esse ambiente, ele não é só externo, mas ele é até interno. É um ambiente hostil à minha própria fé dentro de mim. É um ambiente hostil à minha própria fé dentro da minha casa, dentro da esfera da sociedade onde eu estou inserido, na cultura. A igreja do século 21, eu posso dizer nessa manhã, que assim como a igreja de Éfeso, que Timóteo estava pastoreando, vive num contexto de profunda hostilidade espiritual. Chega numa escola e tenta falar de Cristo lá para você ver. Conversa com a Amélia aqui depois. E se tiver mais algum professor aí, o Adriano, né? Chega lá e vai tentar falar de Cristo nas escolas para você ver como é que está. É uma hostilidade espiritual, é uma hostilidade cultural. Hoje em dia a arte é você colocar um ser humano dentro de um saco de plástico e ficar lá pelado numa exposição no Santander. E o pior é que tem gente que vai lá, vê e bate palma e fala, nossa, que lindo. E cristão, prostituindo cultualmente. Ou está lá como aqueles judeus que estavam no exílio babilônico. Eu vou me ajoelhar, mas no meu coração Deus sabe que eu sou fiel. Eu só não quero perder a minha cabeça. Então é hostilidade espiritual, cultural, doutrinária. Não é só ataque de fora, irmãos, ataque de dentro. Nós sofremos também ataques doutrinários. Por isso nós podemos ver aqui 3 marcas principais que definem esse ambiente. Primeiro, secularismo e niilismo. O que é o secularismo niilista? A sociedade pós-cristã, como por exemplo nós conseguimos enxergar na Europa, ela rejeita o que é transcendental. Enquanto nós temos na nossa cultura que nós hiperestimulamos aquilo que é transcendental, ou seja, a matéria é má, o que é bom é só aquilo que está lá. Enquanto isso, eu acho que Deus vai vir aqui e vai destruir isso tudo. Enquanto a palavra está dizendo, eu quero restaurar todas as coisas por intermédio daqueles que foram restaurados pelo próprio Cristo. Nós temos um outro lado que diz, não, na verdade o que é bom é só o que é material. Aquilo que transcende, nós não queremos. E eles absolutizam o material e o individual. Existem muitos filósofos falando sobre essa hiperestimulação do indivíduo na nossa cultura. E nós também temos isso nas falsas doutrinas que são comparadas com o Evangelho. É por isso que em muitas pregações o que você escuta é o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação. Enquanto isso a palavra está dizendo, nós precisamos viver como comunidade. Nós precisamos viver como irmão. O Pai é nosso, então você não pode escolher o seu irmão. Então a sociedade pós-cristã, ela tem rejeitado o que é transcendental e absolutizando o material, o individual. Isso, irmãos, é simples, é para resultar na perda de referencial ético e de sentido. Porque se eu não tenho um padrão que nos transcenda, se eu não tenho alguém que é sobre todos nós, que está à parte, aquém, além, na verdade, além de quem nós somos, um ser atemporal que não está condicionado ao nosso modo de proceder, ao nosso modo de pensar, ao nosso estilo de vida, eu agora vou me tornar o meu próprio padrão. Se eu não tenho quem me transcenda, eu consigo estabelecer o meu próprio padrão, ou seja, eu me torno o meu próprio Messias. É por isso que quando a gente fala, olha, eu creio no Messias, eu estou precisando perguntar, qual? O das Escrituras ou o que você criou na sua cabeça? O Cristo que foi crucificado e morreu e ressuscitou ao 3º dia e disse, você também tem uma cruz, você precisa me seguir? Ou o Cristo que eu acho que vai resolver todas as mazelas da minha vida, senão eu não vou ser um bom cristão? Nós nos tornamos o nosso próprio Messias porque nós criamos Messias segundo a nossa necessidade. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, esse texto é como se Paulo estivesse aqui tocando esse teclado e ele falasse para nós nesses dias.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que é fábula? É no mesmo sentido de misticismo, é tudo aquilo que é ensinado como verdade que não contém nas Sagradas Escrituras. É fábula, é invenção. Então nós estamos vivendo hoje, e aqui eu quero me aprofundar mais para o contexto da igreja, nós estamos vivendo um relativismo doutrinário. E Paulo está dizendo aqui, olha, ele não está falando sobre fora da igreja, ele está falando sobre dentro do corpo. Haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. É por isso que você vê um contexto hoje, alguém que é rico e a maior parte dos que frequentam são pobres. Porque todos desejam ter aquilo que ele tem. Mas o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Não é versículo bíblico, mas... É porque o texto é claro dizendo, estão se reunindo ao redor dessas pessoas porque eles estão buscando as suas próprias cobiças. Então, se é um cara que é próspero financeiramente, eu vou lá porque eu quero prosperidade financeira. Se é um cara que ele tem alguma prosperidade na mente, porque a teologia da prosperidade que nós enfrentamos, ela não é só uma teologia da prosperidade de finanças, de dinheiro, mas é prosperidade na mente, é a hiperestimulação do eu. É dizendo, não, nós somos o projeto do Senhor e sem você Deus nem viveria. Irmãos, a relação de Deus na Bíblia é chamada de amor, Pai, Filho e Espírito. Deus é amor. Pai, Filho e Espírito já viviam antes da gente nascer e o produto da relação era chamado de amor. Você acha que Deus era um ser que estava com um complexo de inferioridade, criou um bando de gente igual a gente para dizer que ele é santo? Para dizer que ele é formoso? Deus ele nos criou para a sua própria glória, a fim de que pudéssemos desfrutar de um bom relacionamento com Ele. Tudo é para a glória dEle. Por que Ele nos salva? Para a glória dEle. Por que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Para a glória, para o louvor de sua glória, é o que Paulo disse. Tudo é para a glória dEle. Por que Ele nos abençoa? Para a glória dEle. Por que Ele nos transforma? Para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle. Então essa verdade, ela hoje é tratada como subjetiva, isso é um problema muito grande. Porque toda reivindicação de exclusividade, por exemplo, como o evangelho que nós podemos enxergar, ela é taxada hoje de intolerância. Se você vai reivindicar uma exclusividade dizendo, só Jesus é o Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Somos taxados de intolerantes. Ser firme na verdade, isso eu estou falando de dentro da igreja, tá bom? Ser firme na verdade hoje é você ser chato. Ser firme na verdade hoje é você ser arrogante. Porque chegará tempo onde não suportarão as sã doutrinas, mas cercar-se-ão de falsos mestres a fim de que possam suprir os seus desejos do seu coração. Então nós temos esse relativismo doutrinário dentro das igrejas. Irmãos, é claro que existem perspectivas teológicas, mas nós não podemos discordar daquilo que é a espinha dorsal do evangelho. Tem gente discordando do que é a espinha dorsal do evangelho e achando que está numa igreja. Em lugares onde tem cara de igreja, tem cheiro de igreja, tem aparência de igreja, só não tem o evangelho. Ou seja, não é igreja. Não é. Então tome cuidado com o relativismo doutrinário. Não, mas essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Não existe a minha verdade, existe a verdade da palavra, que está exposta nas Sagradas Escrituras. Quando nós tratamos a verdade como subjetiva, nós podemos dizer o que é ou não é a palavra de Deus. Nós podemos dizer o que é ou o que não é a vontade de Deus. E assim nós vamos construindo postes ídolos no nosso coração.
Nós vamos construindo torres no nosso coração, a fim de que possamos nos achegar a Deus. Mas o homem não tem a capacidade de se achegar a Deus, é Deus quem desceu até o homem. O véu foi rasgado de cima a baixo para dizer que Ele foi quem nos resgatou, nos redimiu, nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nesse contexto desfavorável, a gente precisa saber que precisamos estar firmes na verdade. Mesmo que você seja considerado chato. Eu já escutei isso de tanto pastor. Por que você toca nesse assunto? Por que você fala sobre isso? Nossa, você tem coragem, né? Não, cabeça de uva, é porque está na palavra. Eu só estou lendo a Bíblia. Eu não estou inventando nada. Não tem aqui, nossa, ele é um... Eu só estou lendo a palavra. Eu tenho um dom para explicar a palavra. Estou lendo o que está escrito aqui, estou dizendo o que está escrito. Então, relativismo doutrinário, isso é uma marca da pós-modernidade dentro das igrejas. Pressões culturais sobre a igreja. Há uma tentação, irmãos, e aqui a gente precisa ser honesto e humilde para poder reconhecer isso. É uma tentação constante de nos acomodar aos ventos ideológicos. É por isso que Paulo adverte a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que praticam avançarão cada vez mais para a iniquidade, cada vez mais na iniquidade. Evita falatórios inúteis, evite falatórios profanos. Nós somos levados constantemente a pensar que se a maioria está fazendo é porque é o certo. Se tem uma coisa que o Instagram me irrita quando eu tento entrar lá, é porque a chuva de comparações que são derramadas sobre a nossa cabeça. Eu já me peguei várias vezes pensando assim, eu tenho uma clara vocação no meu coração, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que fazer, Deus plantou isso no meu coração. Mas de vez em quando eu me pegava pensando assim, e se fulano tiver certo? E era como se fosse uma voz muito suave no meu ouvido, dizendo, será? Nós somos levados o tempo todo a relativizarmos uma verdade a fim de dialogarmos com alguém que é inimigo de Deus. Essa conversa de que o pessoal é gente boa. Lá não prega o evangelho, mas é gente boa. Não. Isso é relativismo doutrinário. Isso é uma perseguição cultural que a igreja enfrenta. Nós somos levados constantemente a pensar, não, se está dando certo é porque é verdade. Isso nos confunde. Isso é uma estratégia para nos confundir, para nos desorientar, para entristecer o nosso coração. Quantos de vocês já não se sentiram tristes mediante a uma enxurrada de informações que nós recebemos ao longo do nosso dia? Isso nos faz desanimar da nossa própria vocação, da nossa própria condição de vocação. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo, olha, em meio a toda a adversidade, permaneça firme, constante, inabalável. 2 Timóteo 3,14, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Irmãos, isso é maturidade. Ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ser sóbrio em todas as coisas. A sobriedade em todas as coisas é fruto de uma cosmovisão a partir do evangelho. Não de um outro evangelho, mas do evangelho segundo as sagradas escrituras. Quando eu tenho revelação a respeito do evangelho, do Cristo e este crucificado, eu me torno sábio para a salvação, sóbrio sobre todas as coisas. E quando eu me torno sóbrio, ele está dizendo, a primeira coisa, suporta as aflições. A dificuldade que a pós-modernidade tem de suportar aflições é porque estão todos embriagados. Todos entorpecidos. É como o conto da princesa e da ervilha. A princesa está num colchão maravilhoso, digno de uma princesa, mas ela não consegue dormir de noite porque existe uma ervilha em cima daquele colchão. Ou seja, as pessoas não conseguem mais suportar nenhum tipo de dor, mesmo que seja leve, porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer alcançar o seu auge.
E o que nós temos pregado aqui é a sua melhor versão ainda é muito ruim. É por isso que a palavra nos diz, nós precisamos ser a imagem do Cristo. Ele é o nosso padrão. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, sobriedade sobre todas as coisas é fruto de uma cosmovisão a partir do Evangelho. Eu enxergo as coisas a partir do Evangelho. Então eu consigo estar numa faculdade a partir do Evangelho, sem ter medo de perder a minha fé. Eu consigo estar num problema dentro da minha casa a partir da cosmovisão do Evangelho, sabendo que Cristo é o suficiente, mesmo em meio à adversidade. E eu persevero firme na fé. Sofro pressões culturais, mas eu tenho uma cosmovisão a partir do Evangelho, e mesmo em meio às aflições, o que Paulo está dizendo é, Timóteo, você tem que ser sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Cumpra cabalmente antes, faz o trabalho de um evangelista. Aqui é uma tensão muito grande, porque enquanto você está sofrendo aflições, você precisa pregar o Evangelho. Enquanto você está sofrendo aflição, perseguição, você precisa, para aquele que está te perseguindo, pregar o Evangelho. Faz o trabalho de um evangelista, pregue o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Nós não sabemos aqueles que serão alcançados por Deus, esse não é o seu trabalho é pregar o Evangelho a toda criatura. O chamado da igreja não é de salvar pessoas, quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é pregue o Evangelho a toda criatura. Com palavras, mas com a nossa vida, com as nossas ações. Suporte as aflições, é condicionado à revelação de que temos da graça de Deus. Paulo pede, Senhor, tira esse fio do capiroto. E Deus disse, não vou tirar. Suporte as aflições. Sobriedade em todas as coisas é fruto da cosmovisão cristã a partir do Evangelho. É por isso que, infelizmente, muitos foram criados naquele contexto. Deus, Ele vai resolver os meus problemas. Mas Deus, Ele não está aqui para resolver os meus problemas. Ele está aqui para me resolver. E entregar alguém maduro para os problemas. O caminho é diferente. A gente está querendo resolver o problema com o Evangelho. Enquanto isso, o Evangelho quer nos resolver para que nós possamos ser maduros para o problema. Então é por isso que Paulo está dizendo, suporte as aflições. E eu preciso ter clareza da graça de Deus. É por isso que Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus sabe que nós somos fracos. O que nós não podemos é nos debruçar na nossa fraqueza, mas lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Então ele está falando, olha, cumpre cabalmente. Eu gostei da tradução literal desse texto, que diz o seguinte, olha, cumpre plenamente o teu ministério. Leva teu serviço ministerial ao pleno cumprimento. Aqui, claro que Paulo está falando sobre um ministério pastoral, mas abrangendo isso para as nossas vidas todos nós temos um ministério na nossa vida. O que é ministério? Serviço, trabalho. Todos nós temos um ministério na nossa vida. E o que Paulo está dizendo é, cumpra plenamente o teu ministério, leva o teu serviço ministerial ao pleno cumprimento, a plenitude. Irmãos, isso envolve uma responsabilidade da pregação do Evangelho, enquanto nós suportamos as aflições. Nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos, é um cuidado pastoral da minha parte para com essa igreja, mas mutuamente entre os irmãos, uns aos outros. Perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ai, toda semana a mesma coisa, sim. Os seres celestiais estão dizendo santo lá, não sei nem quanto tempo. Não sei nem quanto tempo que eles estão lá dizendo, santo, 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 santo. E você acha, ai, nosso encontro de oração de novo, ler a Bíblia de novo, ai, de casa em casa de novo. Vou ficar caladinho. Essa exortação para o nosso coração, ela pode ser aplicada na igreja de hoje. Primeiro, nós precisamos de uma doutrina sólida, irmãos.
A igreja brasileira, ela errou muito tempo. Eu estou falando, eu faço parte da igreja, sou membro do corpo. Nós erramos muito tempo porque nós terceirizamos a responsabilidade de pedagogia para seminário. Porque na plataforma não tem ensino da palavra. A gente precisa mandar o povo para o seminário, porque não tem doutrina. Não tem sã doutrina. Eu não sou contra seminários, faculdades, não. Eu fiz seminários, faculdades teológicas, tenho formação, glória a Deus. Mas muito disso é porque falta centralidade da exposição bíblica nas nossas plataformas. Uma doutrina sólida, uma doutrina reformada, a catequese que nós temos tanto medo. Por isso que hoje nós somos totalmente levados a achar que a presença de Deus ela está pautada em show pirotécnico. Porque a presença de Deus que nós chamamos muitas vezes é chamado pela ciência de dopamina. Nossa, mas você prega 1 hora? Sim. Não vou pregar 20 minutos. Eu não vou pregar meia hora, vou pregar 1 hora. Porque a gente fica muito mais tempo em outras coisas, entenebrecendo os nossos olhos. E quando vai falar sobre pregação da palavra, vamos pregar a palavra, a exposição bíblica. A igreja precisa recuperar, irmãos, a centralidade da exposição bíblica, uma teologia saudável. Isso é o nosso papel aqui nessa cidade, irmãos. Eu não estou dizendo que nós somos o último, como é que fala? A bolacha do pacote. Eu estou falando sobre o propósito que nós recebemos. Centralidade da exposição bíblica, a fim de que as nossas famílias sejam restauradas, a fim de que as nossas relações sejam restauradas e que Deus possa acrescentar aqueles que Ele quer acrescentar, enquanto o Evangelho é pregado. É simples, é Atos. Então Calvino, nas suas Institutas, ele vai dizer o seguinte: a Escritura é a escola do Espírito Santo, e aquele que não busca como mestre, jamais será sábio para a salvação. Jamais se tornará sóbrio. E é por isso que nós temos dificuldade de suportar as aflições. Hoje em dia, se você passar por aflição, é porque é vontade do Satanás. Se dá tudo certo, é vontade de Deus. Está fácil enganar crente. É simples enganar um cristão, é só fazer dar certo. Eu lembro de uma história antiga, eu não sei se isso é um fato verídico, ou se não é, mas há muito tempo atrás eu escutei a história de uma dita missionária que ela levantava a mão e as pessoas eram curadas. E ela levantava a mão, as pessoas eram curadas, ela levantava a mão, as pessoas eram curadas. Aí alguém chegou para essa missionária e disse assim: qual que é o segredo disso? Ela falou: é porque a minha mão é poderosa. Nada melhor do que enganar alguém que acha que está fazendo o que está certo, mas está errado por toda a sua vida. Está muito fácil. A Escritura, ela é a escola do Espírito Santo. E aquele que não busca, não se torna sábio para a salvação. Então nós temos Timóteo aqui sendo lembrado daquilo que ele aprendeu. Nós lemos aqui, 2 Timóteo capítulo 1, 5. Fala, olha, lembra daquilo que você foi ensinado, inteirado pela sua avó e pela sua mãe. Sabe o que isso pode nos ensinar hoje? Existe uma instrução apostólica. E que, infelizmente, com alguns movimentos, nós perdemos, nós estamos desgarrados da historicidade da igreja. A igreja ela deve se ancorar na herança dos pais da fé, patrística, reformadores, as confissões históricas. A igreja hoje ela é desgarrada da tradição da própria igreja. E é por isso que qualquer coisa hoje é chamada de igreja, porque a gente não sabe o que de fato é ser igreja. O que historicamente é ser igreja, não segundo aos homens, mas segundo as Sagradas Escrituras. E isso faz com que qualquer coisa hoje possa ser chamada de igreja. Basta você abrir uma franquia, pintar a parede de preto, colocar um jogo de luz, fumaça, e falar: pode vir que aqui é a igreja church do Senhor. Atos Igreja Church. Nós estamos desgarrados da historicidade da igreja. Por isso que qualquer coisa é chamada de igreja. E você não pode falar contra, porque a verdade ela é relativa. Entende? Entende como que o buraco é muito embaixo? Não, é porque o Pedro é chato. Não, é porque, cara, vocês... não é sobre isso. Nunca foi sobre isso.
Mesmo que aqueles que ferem claramente a natureza hoje do que é ser igreja, são chamados de igreja. Mesmo aqueles que biblicamente ferem a natureza do que é ser um irmão, são chamados de irmãos. Ele rouba, mas faz. Ele violentou uma pessoa lá, mas ele é um homem de Deus. Como assim? Ele tem 2 famílias, mas é um homem piedoso. Oi? Não, sabe que ele é muito gente boa. Mas não presta, mas é gente boa. Nós precisamos abrir os nossos olhos a fim de que essa relatividade, ela não chegue até o nosso coração. Como que nós fazemos isso? Estar agarrados na palavra e na tradição fiel também das Escrituras. Cristão sem raiz histórica está à mercê do espírito da época. O que o espírito da época nos ensina de que é ser igreja? Como que eu devo viver como cristão? Alguém que tem a sua privacidade ferida pelos irmãos. Alguém que se submete à palavra de Deus, mas se submete a outros irmãos. Não essa hiperestimulação do eu, da minha privacidade, daquilo que Deus quer fazer na minha vida. E isso só acontece porque existem cristãos que estão desgarrados da historicidade da igreja, e estão iludidos pelo espírito da época. Irmãos, não basta ter só conhecimento, é preciso viver o que você crê. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 6, 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e como o ensino segundo a piedade, ou seja, você crê e você pratica, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem da inveja, provocação, difamação e suspeitas malignas. A pessoa que ela ensina aquilo que ela não pratica, o texto está dizendo, não entende nada, tem mania por questões e contendas de palavras. E isso faz nascer inveja, provocação, difamação, suspeita maligna. Não basta ter só conhecimento, nós precisamos viver aquilo que nós cremos. Por isso que nós somos vocacionados e chamados a viver uma vida de piedade. Então, quais são os desafios práticos hoje para a gente entender, né, da igreja? Desafio moderno, doutrinas diluídas. Quando você dilui uma doutrina, você compromete a sua eficácia. E como que nós correspondemos com doutrinas diluídas? Nós temos a retenção da forma da sã palavra de Deus, as sagradas escrituras. É uma pressão para silenciar verdades difíceis. O que nós fazemos? Pregamos o evangelho a tempo e fora de tempo. Por que você vai falar disso? Por que você vai tocar nesse assunto? Porque eu prego o evangelho a tempo e fora de tempo. Eu prego o evangelho a tempo e fora de tempo. E eu estou falando de Timóteo, estou falando de Paulo, estou falando de mim, mas eu estou falando do corpo de Cristo. Vocês devem pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Falar a respeito do evangelho, quer seja bem recebido ou não. Isso é um posicionamento quando nós enfrentamos as aflições, nos tornando sóbrios. Cansaço espiritual, irmãos, quem aqui não passa por isso? É porque nós estamos hiperestimulados à dopamina. E nós estamos sendo sobrecarregados, e isso vai nos gerando um cansaço mental, um cansaço físico, que também atinge o espiritual, não só dos líderes, mas de muitas pessoas. O que eu devo fazer é sempre buscar um suporte pastoral e doutrinal. É uma doutrina, é uma ação mútua. Nós suportamos uns aos outros em amor, mas eu procuro um suporte pastoral, um aconselhamento. Nós precisamos fazer isso, todos nós. Nós enfrentamos influência das falsas doutrinas e a moda, o modismo. O que nós precisamos? De discernimento bíblico e exposição das Sagradas Escrituras. A minha vocação aqui não é falar sobre aquilo que está errado, a minha vocação é falar sobre aquilo que está certo.
a fim de que a verdade possa denunciar tudo aquilo que é mentira. Essa é a nossa posição no exílio cultural, onde nós temos dificuldade de exercer a nossa fé. Mantenha-se firme, tu, porém, permaneça. A igreja moderna, ela precisa de homens e mulheres como Timóteo, que reconhece as suas fraquezas. Timóteo era novo, Timóteo tinha suas questões de saúde, era rejeitado pela igreja, sofria pressões internas, pressões externas, mas ele teve clareza de que ele precisava perseverar. Ele foi bíblico e perseverante, pautado na graça de Deus. Então, a nossa perseverança, ela não está pautada no nosso desempenho, mas o nosso desempenho mostra a clareza que nós temos a respeito do Evangelho. Presta atenção. Porque senão a gente vive essa teologia liberal. Vou cruzar o meu braço aqui. Ai, Deus já fez tudo, glória a Deus agora. Bíblicos, perseverantes. Só que nós temos a clareza de que o poder é do Espírito. Lembra do texto de 2 Timóteo 1,14? Guarda o bom depósito. Seja ousado espiritual. Eu não estou falando de pragmatismo, não é sobre aquilo que você tem que fazer. Eu estou falando sobre não estou dizendo sobre um conjunto de regras. O Evangelho não é esse conjunto de regras. Faça isso que vai dar certo isso. Faça isso que você vai ser abençoado nisso. 7 passos para ser abençoado. Não, isso não é o Evangelho, isso é religião. O Evangelho não é sobre aquilo que nós temos que fazer, mas é sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário, a fim de que nós possamos corresponder com aquilo que Ele já fez. Eu estou ensinando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 2, fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Se perseverarmos também, com ele reinaremos. Coloca aqui para mim, por favor, Henrique, 2 Timóteo capítulo 2, vamos ler os versos 11 e 12. Estou quase encerrando. 2 Timóteo 2, 11 e 12, o que está escrito? Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos misericórdia. O que Paulo vai trabalhar em algumas das suas cartas é que a igreja é o bastão da verdade. A igreja, como a de Timóteo em Éfeso, ela está cercada por pressões externas e internas. Isso é natural. Mas o remédio é o mesmo que Paulo disse para Timóteo. É o mesmo remédio que Deus disse a Moisés, que passou a Josué. O remédio é o mesmo. O que nós precisamos fazer? Não, esse é o ano da vitória. Não, irmãos, é permanecer firme na palavra e pregar a palavra com fidelidade. Confissão positiva não muda nada, o que muda é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Se posicione numa cultura totalmente adversa à nossa fé. Pregar com fidelidade fala daquilo que eu faço, e mesmo em meio às minhas debilidades, aquilo que eu também faço. Aquilo que eu falo com aquilo que eu faço. Então nós precisamos formar cristãos enraizados na doutrina da palavra. Preste atenção. Qual igreja que você quer que os seus filhos estejam daqui a 20 anos? Essas crianças que ficam correndo aqui, fazendo essa bagunça aqui, são os homens e mulheres que irão pastorear, os homens que irão pastorear as nossas filhas. Se já está difícil hoje, com a prospecção de menos de 9% em 2050 de protestantes no mundo, qual é a igreja que os seus filhos irão frequentar daqui a 15 anos? E eu vou um pouco mais embaixo ainda. Qual é o evangelho que está sendo enraizado no coração dos seus filhos? Se não tiver evangelho enraizado no seu coração, você não passa para ninguém. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca é uma fonte que denuncia aquilo que nós temos enchido o nosso coração. O remédio é o mesmo. Então não é algo novo. A gente vai fazer algo novo. Não, a gente aqui faz coisa velha mesmo. É prega a palavra, é oração, é jejum, é leitura da palavra, é comunhão, é partir do pão, pregar com fidelidade. É o que nós entendemos que é a melhor forma de ser igreja. Claro, tudo isso, irmãos, dependendo do Espírito Santo.
E aí a gente vai resistir a um declínio espiritual da nossa era. Carson vai dizer o seguinte: a única igreja que resistirá ao espírito da era será aquela moldada pela palavra de Deus e disposta a pregar o preço da fidelidade. Então eu volto à pergunta: qual família na fé você vai estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? Seus filhos, os seus netos? Como que está a preparação para poder corresponder a uma sociedade adversa à nossa fé? Ou você vai deixar a faculdade ensinar ele o que é não ser cristão? Porque não consegue pegar uma Bíblia e ensinar o seu filho a palavra de Deus. Como que cada um de nós estamos sendo lâmpada para os nossos? Assim como a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, como que nós estamos correspondendo com isso? A minha oração nessa manhã, irmãos, que nós possamos ser fiéis como foi Timóteo. Era novo, doente, numa cidade que misericórdia. O povo resistindo, imagina. Se vocês começam a me resistir como pastor aqui, irmãos, eu pego a minha mochila e vou plantar uma igreja lá em Domingos Martins. Claro. Ou Gramado. Tô decidindo ainda. O cara tá sendo... esse cara é novo, não, doente, pelo amor de Deus, mas perseverou firme. Porque fracos, nós somos fracos, porém nós somos dependentes da graça de Deus. Por isso nós somos chamados a ser fiéis à sã doutrina, para que possamos ser sábios e sóbrios em meio a tanta embriaguez desse século. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus.